Papai, é você? Filho da empregada pergunta ao milionário na frente de todos, mas logo depois. Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve no canal e deixe o seu like. Vamos para a história. A mansão Albuquerque resplandecia sob as luzes douradas do lustre de cristal. Era a festa de aniversário de 60 anos do empresário Ricardo Albuquerque, magnata do setor imobiliário. Cerca de 200 convidados circulavam pelos salões, taças de champanhe erguidas, conversas em tom baixo sobre negócios milionários. No segundo andar, Maria Santos ajustava nervosamente o uniforme branco impecável. Há 15 anos trabalhava como governanta na mansão, sempre invisível, sempre eficiente. Seus dedos tremiam ligeiramente enquanto verificava se todas as bandejas estavam organizadas para descer até a festa. Mãe, você está bem? A voz suave fez Maria se virar. Gabriel, seu filho de 14 anos, estava parado na porta do quarto de serviço. Alto para a idade, cabelos castanhos ondulados, olhos verdes penetrantes, uma mistura estranha de inocência e determinação. Gabriel, o que você está fazendo aqui? Deveria estar em casa estudando. Vim te buscar. Está muito tarde e você prometeu que íamos conversar hoje. O menino hesitou, olhando para o chão. Sobre meu pai, Maria sentiu o sangue gelar. 15 anos guardando aquele segredo, 15 anos evitando aquela conversa. Filho, agora não é hora. Tenho que trabalhar. Nunca é hora. Gabriel elevou a voz, frustrando-se. Toda vez que pergunto, você muda de assunto. Todos os meus amigos conhecem seus pais. Eu só tenho você, e você nem isso me explica direito. O som de risos e música vinha do andar de baixo. Maria segurou os ombros do filho. Gabriel, e um favor, vá para casa. Amanhã conversamos, eu prometo. Promete como prometeu na semana passada? E no mês passado? Os olhos do menino brilhavam com lágrimas contidas. Mãe, eu vi as fotos antigas no seu quarto. Você trabalhava aqui quando eu nasci. Você morava aqui. Gabriel, é ele, não é? É o Sr. Albuquerque. Por isso você nunca quer falar sobre isso. Por isso você fica estranha sempre que ele está por perto. Maria fechou os olhos, sentindo o mundo girar. 15 anos de silêncio estavam prestes a ruir por causa da intuição aguçada de um adolescente desesperado por respostas. Filho, as coisas não são tão simples assim. Então me explique, me trate como se eu tivesse cérebro. Gabriel se afastou dela, caminhando em direção à escada. Se você não vai me contar a verdade, eu vou descobrir sozinho. Gabriel, não! Mas já era tarde. O menino havia descido correndo as escadas, deixando Maria com o coração disparado e a certeza de que sua vida cuidadosamente construída estava prestes a desmoronar. No salão principal, Ricardo Albuquerque discursava para os convidados, sua voz grave ecoando por toda a mansão. Alto, elegante, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, ele irradiava o poder e a confiança de quem construiu um império do zero. Amigos, chegando aos 60 anos, posso dizer que construí tudo o que tenho com trabalho honesto e dedicação total. Ao seu lado, Helena, sua esposa há 25 anos, sorria com perfeição calculada. Loira, magra, joias caras adornando o pescoço e os pulsos. Seus olhos, porém, não sorriam. Nunca sorriam de verdade, especialmente quando olhava para Ricardo. E claro, continuou Ricardo, nada disso seria possível sem minha família. Minha amada esposa Helena e meu filho Rodrigo, que está terminando o MBA em Londres. Gabriel observava tudo da entrada do salão, escondido atrás de uma coluna de mármore. Seu coração batia forte quando estudava os traços de Ricardo. A linha forte da mandíbula, os olhos verdes, o formato das mãos. Semelhanças que não podia ignorar. Maria desceu apressada procurando pelo filho entre os convidados. Quando finalmente o avistou,
Suspirou aliviada, mas a tranquilidade durou pouco. Gabriel caminhava determinado em direção ao centro do salão, onde Ricardo continuava seu discurso. Por isso, brindo a mais 60 anos de vida. Mais 60 anos de honra e integridade. As taças se ergueram em uníssono. Foi nesse momento que Gabriel se adiantou, cortando o círculo de convidados. Com licença, disse ele, sua voz juvenil cortando o ar solene. O salão ficou em silêncio total. 200 cabeças se viraram para olhar o menino desconhecido que ousara interromper o aniversariante. Ricardo franziu as sobrancelhas, claramente irritado. Jovem, esta é uma festa privada. Como você entrou aqui? Gabriel respirou fundo, seus punhos cerrados ao lado do corpo. Meu nome é Gabriel Santos. Minha mãe trabalha para o senhor há 15 anos. Ah, sim. Ricardo relaxou um pouco, assumindo um tom condescendente. Filho da Maria, que bom te conhecer, rapaz, mas agora não é o momento apropriado. Tenho 14 anos. Gabriel o interrompeu, sua voz tremendo ligeiramente, mas firme. Nasci no mesmo mês que o senhor começou a construir o edifício Aurora. Minha mãe morava aqui naquela época. O desconforto no salão era palpável. Helena inclinou ligeiramente a cabeça, seus olhos se estreitando enquanto observava o menino. Vários convidados começaram a sussurrar entre si. Ricardo forçou um sorriso diplomático. Gabriel, não é mesmo? Que coincidência interessante, mas não entendo aonde quer chegar. Quero chegar ao fato de que nunca conheci meu pai, Gabriel disse, sua voz ganhando força. E quero chegar ao fato de que tenho seus olhos, seu queixo, até a mesma marca de nascença no braço esquerdo. O silêncio agora era ensurdecedor. Maria havia se aproximado pela lateral, seu rosto pálido como papel, implorando silenciosamente para que o filho parasse. Gabriel ergueu a cabeça, olhando diretamente nos olhos de Ricardo. Então eu pergunto na frente de todos aqui. Papai, é você? A pergunta ecoou pelo salão como um tiro. Por longos segundos, ninguém se moveu. Ricardo ficou lívido. Helena deixou sua taça cair no chão de mármore, estilhaçando-se com um som agudo que quebrou o silêncio mortal. Isso é um absurdo. Ricardo finalmente reagiu, sua voz carregada de indignação. Como você se atreve a fazer tal acusação infundada? Gabriel. Maria finalmente conseguiu se aproximar, segurando o braço do filho. Peça desculpas ao Sr. Albuquerque imediatamente, mas Gabriel se soltou da mãe, seus olhos ainda fixos em Ricardo. Desculpas pelo quê, mãe? Por perguntar sobre meu pai? Por querer saber por que você chora escondida toda vez que ele traz a família para jantar? Helena avançou um passo, sua voz gelada cortando o ar. Segurança! Retirem essa criança daqui imediatamente! Foi nesse momento que uma voz calma se ergueu do fundo do salão. Esperem! Todos se viraram. Dr. Luiz Henrique Carvalho, um homem baixo de uns 50 anos, cabelos completamente grisalhos e óculos grossos, caminhava lentamente em direção ao centro do drama. Era advogado aposentado, vizinho dos Albuquerque há mais de 20 anos, conhecido por sua honestidade inabalável e memória privilegiada. Dr. Carvalho, Ricardo disse, claramente aliviado de ter um aliado. Por favor, ajude-me a resolver essa situação constrangedora. Mas Dr. Carvalho não olhou para Ricardo. Seus olhos estudavam Gabriel com uma atenção quase científica, comparando traços, analisando semelhanças. Maria, ele disse suavemente, posso falar com você um momento? Doutor, Maria estava visivelmente desesperada. Gabriel não sabe o que está dizendo. É só imaginação de adolescente. Maria, Dr. Carvalho repetiu mais firmemente. 20 anos atrás, eu era advogado de seu falecido pai. Redigi seu testamento. Lembro-me muito bem de você, uma jovem de 18 anos que veio trabalhar aqui porque precisava sustentar a mãe doente.
O salão estava hipnotizado. Dr. Carvalho continuou, sua voz calma, mas penetrante. Lembro-me também de quando você engravidou. Lembro-me de como Ricardo se tornou inquieto nos meses que antecederam o nascimento de Gabriel. Dr. Carvalho. Helena interrompeu, sua voz aguda. O senhor está fazendo acusações muito sérias. Não estou acusando ninguém. O advogado respondeu calmamente. Estou apenas lembrando de fatos. E o fato é que Gabriel tem razão sobre uma coisa. As semelhanças físicas são impossíveis de ignorar. Ricardo tentou recuperar o controle da situação. Semelhanças superficiais não provam nada. Isso é ridículo. Dr. Carvalho finalmente olhou para Ricardo, seus olhos penetrantes por trás das lentes grossas. Você está certo, Ricardo. Semelhanças não provam nada. Ele fez uma pausa deliberada. Mas DNA prova. A sugestão causou um alvoroço imediato. Convidados sussurravam animadamente. Helena segurava o braço de Ricardo como se fosse desmaiar. Maria cobria o rosto com as mãos. Isso é preposterous, Ricardo gritou. Não vou submeter minha reputação a esse circo. Gabriel, que havia permanecido em silêncio durante a troca, finalmente falou, sua voz mais madura do que seus 14 anos sugeriam. Se você não é meu pai, qual o problema em provar? Nos dias que se seguiram ao episódio na festa, a mansão Albuquerque se tornou um campo de batalha silencioso. Helena mal dirigia a palavra ao marido. Os empregados sussurravam pelos corredores. E Maria considerou seriamente se deveria buscar emprego em outro lugar. Dr. Carvalho, no entanto, não deixou o assunto morrer. 3 dias após a festa, ele apareceu na casa de Maria, um pequeno apartamento de 2 quartos no bairro operário da cidade. Maria, preciso conversar com você, disse ele, sentando-se na mesa simples da cozinha, enquanto Gabriel fazia o dever de casa no quarto. Dr. Carvalho, o senhor não deveria estar aqui. Se o senhor Albuquerque souber... Ricardo não é meu patrão, Maria. Nunca foi. O advogado aposentado estudou o rosto dela cuidadosamente. Mas você carrega um segredo há 15 anos. E esse segredo está destruindo você e seu filho. Maria serviu café em xícaras simples, suas mãos tremendo ligeiramente. Algumas verdades são perigosas demais para serem faladas. Mais perigosas do que mentiras. Dr. Carvalho pegou um envelope de dentro do paletó. Maria, eu fiz algumas investigações. Você se lembra do Hospital Santa Clara, onde Gabriel nasceu? Ela assentiu, desconfiada. A irmã Mercedes, que trabalhava na maternidade na época, ainda está viva. Ela se lembra muito bem de você. Lembra-se especialmente de como um certo empresário aparecia no hospital durante sua gravidez, sempre pedindo informações sobre seu estado. Maria deixou a xícara cair, derramando café na mesa. Dr. Carvalho, por favor. Ela também se lembra, continuou ele implacavelmente, de como esse mesmo empresário pagou todas as suas despesas hospitalares. Em dinheiro, sem deixar rastros. Gabriel apareceu na porta da cozinha, claramente tendo escutado a conversa. Mãe, é verdade? Gabriel, volte para o quarto. Não! O menino se aproximou da mesa. Dr. Carvalho, o senhor pode provar isso? O advogado olhou para Maria, esperando permissão. Quando ela apenas fechou os olhos em derrota, ele abriu o envelope. Tenho cópias dos registros do hospital. Pagamentos feitos por uma empresa de fachada. Empresa essa que investigei e descobri ser propriedade de Ricardo Albuquerque. Gabriel se sentou pesadamente na cadeira. Então ele sabe, sempre soube. Mais do que isso, Dr. Carvalho continuou. Ele se certificou de que sua mãe nunca falasse sobre o assunto. Maria finalmente ergueu a cabeça, lágrimas correndo pelo rosto. Ele me disse que destruiria nossa vida se eu contasse a alguém. Disse que perderia o emprego, que nunca conseguiria trabalho em lugar nenhum, que você cresceria sem nada. Mãe, Gabriel estendeu a mão para ela.
Mas havia algo mais, Dr. Carvalho disse suavemente. Algo que nem você sabe, Maria. Eles o olharam expectantemente. Ricardo não pagou apenas as despesas do hospital. Ele tem depositado dinheiro mensalmente em uma conta em seu nome há 15 anos. Uma conta que você nem sabe que existe. O silêncio na cozinha era total, exceto pelo tic-tac do relógio na parede. Isso é impossível, Maria sussurrou. Dr. Carvalho tirou mais papéis do envelope. Depósitos de R$3.000 mensais durante 15 anos. A conta tem mais de R$500 mil, Maria. Gabriel se levantou bruscamente. Ele estava pagando para você ficar quieta. Não é bem assim, Dr. Carvalho corrigiu. A conta está em nome de Maria, mas o beneficiário oficial é você, Gabriel. É um fundo para sua educação e futuro. Maria cobriu o rosto com as mãos, soluçando. Eu não sabia. Eu juro que... Não sabia. Claro que não sabia, Gabriel disse, sua voz ganhando uma dureza precoce. Ele queria que você vivesse com medo, dependente dele, enquanto fingia generosidade às escondidas. Dr. Carvalho assentiu gravemente. É uma forma de controle muito sofisticada e muito cruel. Gabriel olhou pela janela da cozinha, vendo a cidade se estender até o horizonte. 15 anos de mentiras estavam finalmente sendo desenterradas, mas cada revelação trazia mais raiva e mais dor. O que fazemos agora? Perguntou ele. Dr. Carvalho guardou os papéis no envelope. Agora vocês decidem se querem a verdade completa, porque eu suspeito que ainda há muito mais para descobrir. Uma semana depois, Dr. Carvalho marcou um encontro em seu escritório particular. Maria e Gabriel chegaram nervosos, não sabendo o que esperar. O advogado os recebeu com uma expressão sombria. Sentem-se, disse ele, indicando 2 cadeiras diante de sua mesa repleta de documentos. O que vou contar agora vai ser difícil de ouvir. Gabriel segurou a mão da mãe. Estamos preparados. Dr. Carvalho tirou os óculos, limpando-os lentamente. Investiguei mais profundamente a vida de Ricardo Albuquerque e descobri que vocês não são os únicos. Como assim? Maria perguntou, sua voz quase um sussurro. Há pelo menos outras 3 mulheres em situações similares à sua, Maria. Mulheres que trabalharam para Ricardo, engravidaram e depois foram silenciadas com dinheiro e ameaças. O impacto da revelação os deixou mudos. Gabriel foi o primeiro a reagir. Outros filhos, 2 que consegui confirmar. Uma menina de 12 anos, filha de uma ex-cozinheira. Um menino de 10, filho de uma ex-secretária. Dr. Carvalho abriu uma pasta. Todos recebem a mesma pensão secreta. Todas as mães foram ameaçadas para manter silêncio. Maria começou a tremer. Eu achei que tinha sido só comigo, que eu era especial. Maria, Dr. Carvalho disse gentilmente, você foi vítima de um predador sistemático. Um homem que usa sua posição de poder para se aproveitar de mulheres vulneráveis. Gabriel se levantou, caminhando até a janela. A raiva crescia dentro dele como uma fornalha. E ele continua fazendo isso. A mais recente que consegui identificar aconteceu há 2 anos. Uma faxineira de 20 anos que trabalhou na empresa de Ricardo por apenas 3 meses. Onde ela está agora? Gabriel perguntou, se virando. Desapareceu. Ninguém sabe para onde foi depois que foi demitida. O silêncio no escritório era pesado. Maria chorava silenciosamente, processando anos de culpa e vergonha que agora se revelavam como manipulação calculada. Há mais, Dr. Carvalho continuou relutantemente. Helena sabe de tudo. O quê? Maria ergueu a cabeça bruscamente. Encontrei registros de conversas telefônicas entre Helena e detetives particulares. Ela tem investigado as aventuras do marido há anos. Tem fotos, documentos, gravações. Ela sabe sobre todos os filhos ilegítimos de Ricardo. Gabriel voltou para sua cadeira, seu rosto pálido. E por que ela nunca fez nada?
Por dinheiro, Dr. Carvalho disse simplesmente. Helena vem de uma família falida. Casou-se com Ricardo por interesse. Enquanto ele mantiver as aparências e ela mantiver o padrão de vida luxuoso, ela finge não ver nada. Ela é cúmplice, Gabriel disse, sua voz carregada de desprezo. Pior que isso, em algumas das gravações que consegui obter, ela até incentiva Ricardo a resolver problemas com funcionárias indiscretas, oferecendo compensações. Maria cobriu a boca, horrorizada. Eles planejaram tudo. Cada gravidez, cada silenciamento, cada ameaça foi cuidadosamente orquestrada. Dr. Carvalho confirmou. Vocês não foram vítimas de circunstâncias. Foram vítimas de um esquema. Gabriel bateu o punho na mesa. E o filho deles? Rodrigo, ele sabe? Rodrigo é outro aspecto perturbador desta história. Dr. Carvalho abriu outro arquivo. Ele não só sabe, como tem participado ativamente do encobrimento. Em várias ocasiões, foi ele quem ameaçou diretamente as mulheres que tentaram falar. A revelação foi como um soco no estômago. Gabriel teve que se apoiar na cadeira para não cair. Então, toda a família sabe, ele disse lentamente. Todos eles sabem sobre mim, sobre os outros, e todos eles concordaram em nos tratar como sujeira embaixo dos sapatos. Maria se levantou, caminhando até Dr. Carvalho. O que podemos fazer? Como podemos lutar contra pessoas com tanto dinheiro e poder? O advogado sorriu pela primeira vez desde o início da conversa. Maria, minha cara, vocês subestimam uma coisa muito importante. O quê? Eu não sou apenas um advogado aposentado. Fui promotor público por 30 anos. E tenho amigos muito bem posicionados que adorariam investigar um caso de abuso de poder sistemático como este. Gabriel sentiu uma faísca de esperança pela primeira vez em semanas. O senhor vai nos ajudar? Filho, Dr. Carvalho disse, guardando os documentos. Não apenas vou ajudá-los, vou destruir esse esquema podre de uma vez por todas. Na semana seguinte, a vida dos Albuquerque começou a desmoronar de forma meticulosa e implacável. Dr. Carvalho havia acionado seus contatos no Ministério Público e uma investigação oficial foi aberta discretamente. Gabriel, meanwhile, tinha tomado uma decisão que surpreendeu até mesmo sua mãe. Ele havia convencido Dr. Carvalho a ajudá-lo a encontrar seus meio-irmãos. Carla Santos, de 12 anos, morava com a mãe em um bairro pobre do outro lado da cidade. Quando Gabriel e Maria a visitaram, a semelhança física era inegável. Os mesmos olhos verdes, a mesma linha de mandíbula forte. Eu sempre soube que meu pai era rico, Carla disse, sentada no pequeno sofá da sala modesta. Mamãe nunca quis me contar quem era, mas eu via os depósitos bancários. Todo mês, sempre no mesmo dia. A mãe de Carla, Joana, era uma mulher de 40 anos que parecia ter 60. Trabalhar na cozinha dos Albuquerque havia sido apenas um dos muitos empregos degradantes que precisara aceitar para sustentar a família. Ele me disse que se eu falasse alguma coisa, mandaria me deportar. Joana contou, suas mãos tremendo enquanto servia café aguado. Disse que inventaria que eu era ilegal, que Carla cresceria em um orfanato. Gabriel segurou a mão de Carla. Você quer conhecer nosso pai? O pai de verdade, quero dizer. A menina assentiu, lágrimas nos olhos. Sempre quis. Mamãe tem fotos dele escondidas. Eu sei que sou parecida com ele. O segundo meio-irmão foi mais difícil de encontrar. Pedro, de 10 anos, morava com a mãe em uma cidade vizinha, a 2 horas de carro. Quando finalmente os localizaram, descobriram uma situação ainda mais trágica. A mãe de Pedro, Cláudia, havia desenvolvido problemas mentais severos após o trauma de ser demitida e ameaçada por Ricardo. Vivia em um estado quase catatônico e Pedro, aos 10 anos, cuidava dela sozinho.
ela só melhora quando fala sobre o homem mau. Pedro contou a Gabriel enquanto preparava uma mamadeira para a mãe. Diz que ele vai voltar para nos machucar. Dr. Carvalho, que havia acompanhado Gabriel nessa viagem, ficou visivelmente abalado ao ver as condições em que Pedro vivia. Isso é desumano, murmurou, observando a criança de 10 anos assumir responsabilidades de adulto. De volta à cidade, Gabriel reuniu Carla e Pedro em sua casa. Maria preparou um almoço simples, mas foi a primeira vez em suas vidas que os 3 meio-irmãos estavam juntos. Somos uma família de verdade, Gabriel disse, olhando para Carla e Pedro. E famílias de verdade se protegem. Mas ele é muito poderoso, Pedro sussurrou. Mamãe sempre disse que ele pode fazer qualquer coisa. Não quando estiver na cadeia, Gabriel respondeu, uma determinação férrea em sua voz juvenil. Enquanto isso, na mansão Albuquerque, a tensão havia alcançado o ponto de ebulição. Ricardo havia contratado detetives particulares para investigar Dr. Carvalho. Helena passou a trancar-se no quarto com garrafas de vinho e Rodrigo havia retornado de Londres para ajudar a controlar a situação. Pai, você precisa agir antes, ou que isso vire um escândalo público, Rodrigo disse durante um jantar tenso. Esses bastardos podem destruir nossa reputação. Não são bastardos, Helena disse subitamente, sua voz pastosa pelo álcool. São seus irmãos, Rodrigo, seus irmãos mais novos. Helena, você está bêbada, Ricardo disparou. Estou bêbada há 15 anos, Ricardo. Bêbada de nojo, bêbada de vergonha, bêbada de viver com um monstro. A discussão escalou rapidamente. Helena, em um rompante de raiva embriagada, ameaçou contar tudo aos jornais. Ricardo perdeu o controle e a agrediu fisicamente pela primeira vez em 20 anos de casamento. O que eles não sabiam era que Dr. Carvalho havia obtido autorização judicial para gravar conversas na mansão. Cada palavra, cada ameaça, cada confissão estava sendo documentada. Na manhã seguinte, Gabriel recebeu uma ligação que mudaria tudo. Gabriel, disse Dr. Carvalho, sua voz contendo uma satisfação contida. Temos o suficiente. É hora de confrontá-los oficialmente. O que isso significa? Significa, meu rapaz, que você finalmente terá a chance de olhar seu pai nos olhos e exigir não apenas reconhecimento, mas justiça. Gabriel olhou pela janela de seu pequeno apartamento, vendo a mansão Albuquerque brilhando no horizonte, distante. Em 15 dias, sua vida havia se transformado completamente. De menino sem pai, havia se tornado o líder de uma cruzada por justiça. Dr. Carvalho, ele disse ao telefone, quando começamos. O confronto final aconteceu em um ambiente que Ricardo nunca imaginou. Uma delegacia especializada em crimes contra vulneráveis. Dr. Carvalho havia orquestrado tudo meticulosamente. Gabriel, Carla, Pedro e suas mães estavam lá, acompanhados do promotor público e uma equipe de assistentes sociais. Ricardo chegou acompanhado de 3 advogados caríssimos, visivelmente irritado por ter sido convocado oficialmente para prestar esclarecimentos. Helena não estava presente. Havia sido internada em uma clínica após uma tentativa de suicídio na noite anterior. Isso é um absurdo, Ricardo esbravejou ao entrar na sala. Sou um empresário respeitado nesta cidade. Não deveria estar sendo tratado como um criminoso comum. O delegado, um homem experiente de 50 anos chamado Dr. Maurício, não se impressionou. Sr. Albuquerque, sente-se, por favor. Temos algumas perguntas a fazer. Gabriel estava sentado diretamente em frente à cadeira designada para Ricardo. Quando os dois se olharam, o menino não baixou os olhos. Havia uma força nova nele, uma maturidade forjada pela dor e pela busca por verdade. Primeiro, começou o promotor, queremos que o senhor observe essas crianças.
Gabriel, 14 anos. Carla, 12 anos. Pedro, 10 anos. O senhor reconhece alguma delas? Ricardo olhou rapidamente para os três. Depois, desviou o olhar. Não posso ser responsabilizado pela imaginação de crianças em busca de um pai rico. Pai. Gabriel se levantou lentamente. Pai é quem cria, quem protege, quem assume responsabilidades. O Senhor não é meu pai, é apenas o homem que me fez e abandonou. Gabriel, por favor, sente-se, Dr. Carvalho disse gentilmente. Mas o menino continuou em pé, seu olhar fixo em Ricardo. 15 anos, senhor Ricardo. 15 anos minha mãe limpou sua casa, serviu sua família e criou seu filho sozinha. 15 anos ela se sentiu culpada e envergonhada por algo que o senhor fez com ela. Eu não fiz nada, Ricardo explodiu. Essas mulheres se aproveitaram da minha generosidade. Generosidade? Carla se levantou também, sua voz tremendo, mas determinada. Generosidade foi deixar minha mãe trabalhar 16 horas por dia para pagar nossas contas? Pedro, o mais novo, permaneceu sentado, mas sua voz cortou o ar como uma lâmina. Minha mãe não consegue nem falar seu nome sem ter pesadelos. Isso é generosidade? O promotor abriu uma pasta grossa. Senhor Albuquerque, temos gravações de conversas suas com sua esposa, documentos bancários mostrando os pagamentos mensais e depoimentos de 15 testemunhas que confirmam seu padrão de comportamento com funcionárias. Um dos advogados de Ricardo tentou intervir. Meu cliente não vai responder a mais nenhuma pergunta sem... Seu cliente, o delegado interrompeu, vai responder às perguntas ou será preso por desacato e obstrução da justiça. Dr. Carvalho se levantou, segurando um envelope lacrado. Senhor Albuquerque, aqui estão os resultados dos exames de DNA que realizamos ontem com autorização judicial. Ricardo empalideceu. Isso é invasão de privacidade. Não autorizei nenhum exame. Não precisava. Temos amostras de cabelo de sua casa, coletadas legalmente durante a busca e apreensão autorizada pelo juiz. Dr. Carvalho abriu o envelope solenemente. Gabriel Santos, 99,97% de compatibilidade paternal. Carla Santos, 99,95% de compatibilidade paternal. Pedro Mendes, 92,98% de compatibilidade paternal. O silêncio na sala foi absoluto. Ricardo se deixou cair na cadeira, seu rosto completamente branco. Seus advogados sussurravam desesperadamente entre si, claramente sem estratégia para contornar evidências científicas irrefutáveis. Gabriel deu um passo à frente. Agora o senhor vai me ouvir. Vai ouvir todos nós. Gabriel... Maria tentou intervir, mas Dr. Carvalho fez um sinal para ela deixar o menino falar. 15 anos eu me perguntei por que não tinha pai. 15 anos eu vi minha mãe chorar escondida. 15 anos eu me senti menos que os outros meninos porque não sabia de onde vim. A voz de Gabriel cresceu, ganhando uma autoridade que surpreendeu até mesmo os adultos presentes. Mas agora eu entendo. Não ter pai é melhor do que ter um covarde como pai. Ricardo tentou se recompor. Jovem, você não entende as complexidades. Complexidades? Carla se adiantou, parando ao lado de Gabriel. A complexidade de abandonar 3 crianças, a complexidade de ameaçar nossas mães para ficarem caladas. Pedro, o mais jovem, se levantou devagar e caminhou até ficar ao lado dos irmãos. A complexidade de fazer minha mãe ficar doente de tanto medo? Os 3 irmãos estavam lado a lado agora, enfrentando Ricardo com uma dignidade que contrastava brutalmente com a postura covarde do homem diante deles. O promotor consultou seus papéis. Senhor Albuquerque, além das questões de paternidade, temos evidências de coerção, ameaças, abuso de poder e pelo menos 2 casos que se configuram como assédio sexual seguido de chantagem. Isso vai dar cadeia, o delegado acrescentou secamente. Muito tempo de cadeia. Foi nesse momento que Ricardo finalmente quebrou.
A máscara de empresário respeitável desmoronou completamente, revelando um homem patético e desesperado. Eu não queria que as coisas fossem assim, ele gaguejou. Eu ia assumir mais tarde, quando fosse o momento certo. Momento certo? Gabriel riu, mas era um riso amargo, sem humor. O momento certo seria há 15 anos. O momento certo seria quando eu nasci. O momento certo seria quando Carla nasceu, quando Pedro nasceu. Vocês não entendem, Ricardo insistiu desesperado. Eu tenho uma reputação, uma empresa, funcionários que dependem de mim. E nós dependíamos de um pai. Carla disse simplesmente. Mas aprendemos a viver sem. Dr. Carvalho se aproximou da mesa. Sr. Albuquerque, seus filhos merecem muito mais do que desculpas patéticas. Eles merecem reconhecimento oficial, pensão alimentícia retroativa e reparação pelos danos psicológicos causados. E prisão, Pedro acrescentou com uma determinação que surpreendeu a todos. Ele precisa ir para a prisão pelo que fez com minha mãe, o promotor fechou a pasta. Sr. Albuquerque, oferecemos um acordo. Reconhecimento formal dos 3 filhos, pagamento de pensão retroativa no valor de R$500 mil para cada criança, pensão mensal de R$5 mil até completarem 25 anos e tratamento psicológico custeado por você para todas as mães afetadas. E se eu recusar? Ricardo perguntou fracamente. Prisão imediata, processo criminal completo, exposição na mídia e investigação de todos os seus negócios em busca de outras irregularidades. O delegado respondeu sem hesitar. Ricardo olhou para seus advogados, que apenas balançaram a cabeça em derrota. Olhou para os 3 filhos que havia rejeitado, vendo neles uma força e dignidade que ele nunca possuíra. Eu aceito, ele sussurrou. Gabriel se aproximou da mesa onde Ricardo estava sentado. Não aceite por nós. Aceite porque é a única coisa decente que o senhor pode fazer depois de 15 anos de covardia. Ricardo ergueu os olhos, encontrando o olhar firme do filho. Gabriel, eu... Não. Gabriel o interrompeu. O senhor não tem o direito de me chamar pelo nome. Não tem o direito de pedir perdão. Tem apenas a obrigação de assinar esses papéis e sair da nossa frente. Os documentos foram assinados em silêncio. Ricardo Albuquerque, o empresário poderoso que havia controlado tantas vidas, assinou sua própria derrota com mãos trêmulas. Quando finalmente se levantou para sair, Gabriel falou uma última vez. Senhor Ricardo, o homem se virou. Se um dia o Senhor quiser conhecer quem somos realmente, quem nos tornamos apesar do Senhor, procure saber sobre nossos sonhos, nossas conquistas, nosso caráter. Porque essas coisas a gente construiu sozinho, e são essas coisas que fazem a gente ter orgulho de quem é. Ricardo saiu da delegacia cabisbaixo, seguido pelos advogados. Do lado de fora, os jornalistas que Dr. Carvalho havia discretamente alertado estavam esperando. A história estamparia todos os jornais no dia seguinte. Empresário é obrigado a reconhecer 3 filhos abandonados após 15 anos de negação. Na sala da delegacia, Gabriel abraçou Carla e Pedro. As 3 mães choravam, não mais de vergonha, ou medo, mas de alívio e orgulho. Acabou. Maria sussurrou, beijando a testa do filho. Não. Gabriel corrigiu, olhando pela janela para o futuro que finalmente se abria diante deles. Agora é que está começando. 6 meses depois, a vida havia se transformado completamente para os 3 irmãos e suas famílias. O dinheiro da reparação permitiu que se mudassem para casas melhores, que as mães recebessem o tratamento psicológico necessário e que as crianças pudessem sonhar com um futuro antes impensável. Gabriel, agora com 15 anos, havia se matriculado em uma das melhores escolas particulares da cidade, mas sua transformação ia muito além do acesso à educação de qualidade.
Ele havia se tornado uma voz ativa na defesa de direitos de crianças abandonadas, falando em seminários e trabalhando como voluntário em organizações de proteção à infância. O que mais me marcou, ele disse durante uma palestra na universidade local, não foi descobrir quem era meu pai biológico, foi descobrir que eu já tinha uma família verdadeira. Minha mãe, meus irmãos e todas as pessoas que nos apoiaram quando mais precisávamos. Na plateia, Maria assistia com lágrimas nos olhos. Seu filho havia crescido de uma forma que ela jamais imaginara possível. A dor da rejeição havia se transformado em força para ajudar outros. Carla, agora com 13 anos, havia descoberto talento para a arte. Com o dinheiro da reparação, pode frequentar aulas de pintura e escultura. Suas obras, frequentemente retratando temas de superação e família, já haviam sido expostas em 2 galerias da cidade. Arte é sobre transformar dor em beleza. Ela explicou a um jornalista que veio fazer uma matéria de acompanhamento. Minha vida inteira foi sobre isso, só que eu não sabia. Pedro, o mais novo, havia se revelado um gênio em matemática. Aos 11 anos, já resolvia problemas de nível universitário e havia recebido uma bolsa integral para estudar em um colégio especializado em superdotados. Mas talvez a transformação mais impressionante tenha sido a de Cláudia, mãe de Pedro. Com o tratamento psicológico adequado e a remoção do medo constante que a atormentava, ela havia se recuperado quase completamente. Voltara a trabalhar como contadora e até começar um relacionamento amoroso saudável. Meu filho me salvou. Ela disse durante uma das sessões de terapia em família que Dr. Carvalho havia ajudado a organizar. Ele me mostrou que a gente pode ser mais forte que nossas feridas. Dr. Carvalho continuava sendo o grande mentor da família expandida. Havia oficializado sua adoção afetiva dos 3 meninos, tornando-se o avô que eles nunca tiveram. Sua casa virou ponto de encontro para almoços dominicais, celebrações de aniversário e longas conversas sobre a vida. Vocês me ensinaram algo fundamental. Ele disse durante o almoço de domingo que celebrava o 1º aniversário do Dia da Verdade, como eles passaram a chamar aquela tarde na delegacia. Ensinaram que família não é sobre DNA, é sobre escolha, amor e compromisso. A mesa estava cheia: Gabriel, Carla, Pedro, suas mães, Dr. Carvalho e alguns amigos próximos que se tornaram família escolhida ao longo do caminho. Era uma família muito diferente das tradicionais, mas era real, forte e construída sobre bases sólidas. Gabriel, agora reconhecido oficialmente como líder natural do grupo, ergueu seu copo de suco. Um brinde. Todos se silenciaram, esperando suas palavras. Um brinde ao homem que nos fez, mas não nos criou. Porque graças à ausência dele, descobrimos nossa própria força. Graças ao abandono dele, aprendemos o verdadeiro valor da presença. E graças à rejeição dele. Gabriel parou, olhando ao redor da mesa para todos os rostos que o amavam incondicionalmente. Aprendemos que o amor verdadeiro não precisa de assinatura no registro civil para ser real. Os copos se chocaram em um brinde à vida que haviam construído juntos. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Ricardo Albuquerque vivia uma realidade muito diferente. Sua empresa havia perdido vários contratos importantes após o escândalo. Helena havia se divorciado dele e levado metade dos bens. Rodrigo havia se mudado definitivamente para Londres, envergonhado demais para viver na mesma cidade que o pai. Ricardo morava agora em um apartamento modesto, trabalhava como consultor freelancer e passava a maior parte dos fins de semana sozinho. Ocasionalmente, pensava em procurar os filhos que havia rejeitado, mas sempre desistia. Sabia que não merecia perdão. E, mais importante, sabia que eles não precisavam dele.
De vez em quando, lia notícias sobre eles nos jornais locais. Gabriel ganhara um prêmio por seu trabalho voluntário. Carla tinha uma exposição individual agendada. Pedro havia sido aceito em um programa especial para jovens superdotados. Eles estavam bem. Melhor do que bem. Estavam florescendo. E isso, Ricardo tinha que admitir, era mais do que ele jamais poderia ter lhes dado. No apartamento pequeno e silencioso, ele guardava recortes dessas notícias em uma caixa de sapatos. Era a única forma de ser pai que lhe restava. Admirar à distância os filhos extraordinários que haviam crescido apesar dele. Numa quinta-feira qualquer, 2 anos após o confronto na delegacia, Gabriel recebeu um envelope pelo correio. Dentro, havia uma carta simples e um cheque de valor considerável. Gabriel, dizia a carta, não espero perdão, nem mesmo que você leia isto, mas queria que soubesse que acompanho suas conquistas e me orgulho do homem que você está se tornando. Este dinheiro é para seu projeto com crianças abandonadas. Use como achar melhor. Com admiração, Ricardo. Gabriel leu a carta 2 vezes, depois a mostrou para Dr. Carvalho. O que você vai fazer? Perguntou o velho advogado. Gabriel olhou pela janela de sua casa nova, vendo Carla e Pedro brincando no quintal com os cachorros que haviam adotado. Viu sua mãe regando as plantas que finalmente tinha tempo de cuidar. Viu a vida boa que haviam construído juntos. Vou usar o dinheiro para ajudar outras crianças, ele disse finalmente, mas não por causa dele, apesar dele. Gabriel rasgou a carta, mas guardou o cheque. O dinheiro serviria para financiar o abrigo que ele sonhava abrir para crianças abandonadas. Ele havia aprendido a lição mais importante de todas, que podemos escolher transformar qualquer ferida em força, qualquer rejeição em propósito, qualquer fim em um novo começo. E quando as crianças do abrigo perguntassem sobre sua história, como certamente perguntariam, Gabriel lhes diria a verdade, que às vezes os pais que nos fazem não são os que nos criam, mas que o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de nos alcançar. Ele olharia para elas com o mesmo carinho que Dr. Carvalho um dia olhara para ele e diria: família é quem fica, e eu vou ficar, porque Gabriel Santos havia aprendido que ser pai, ou mãe, ou irmão, ou família, não é sobre sangue, é sobre escolha. E ele havia escolhido o amor.